Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 22. E ordenou Jesus que os discípulos fossem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Logo após Jesus despedindo a multidão, ele vai orar à parte. E já sendo tarde, enquanto isso os discípulos já estavam no meio do mar, Jesus vai ter com eles andando sobre as águas. E o que é extraordinário nisso é que os discípulos eles estavam no meio do mar, e no meio do mar estava o vento contrário, as ondas agitadas, ou seja, estavam passando por um momento de tempestade. E assim que Jesus chegou, eles se assustaram. Quando eles se assustaram, eles gritaram: "É um fantasma!" Mas Jesus disse o seguinte: "Não temas, sou eu, não temas." E Pedro rapidamente, ele disse o seguinte: "Se é o Senhor, faz-me ir ter contigo." E Jesus ordenou mais uma vez: "Vem." E Pedro foi e viveu naquele momento um sobrenatural, que foi andar sobre as águas. Porém, ele se assustou com o vento, se assustou com as ondas agitadas, se assustou com as situações, se assustou com as circunstâncias, e ele desfocou de Jesus e começou a afundar. Mas não sabia ele que ele estava tão próximo de Jesus, que Jesus apenas estendeu a mão e pegando, salvou e levou de volta para o barco. E quando chegaram no barco, a tempestade foi acalmada, o vento foi acalmado, o mar foi acalmado. E o que podemos tirar, de reflexão para nossas vidas nessa passagem é que muitas das vezes a gente espera que o Senhor venha operar, venha trabalhar em nossas vidas, venha fazer as coisas acontecer do nosso jeito. Na tempestade anterior a essa passagem, Jesus estava no barco, porém ele estava dormindo. E os discípulos, nessa hora, nessa segunda tempestade, podemos acreditar que eles ficaram: "E aí, cadê Jesus? Cadê a nossa solução?" Porém, o Senhor, ele nunca trabalha da nossa maneira. Ele nunca trabalha de acordo com o que pensamos. Ele sempre tem uma estratégia diferente. Ele sempre tem um jeito dele trabalhar. E o que a gente precisa fazer é apenas confiar na ordem que ele nos deu. Em Efésios 3:20 diz o seguinte: "Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós." Isaías 55, versículo 8 e 9 diz o seguinte: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos." Quando o Senhor nos ordenar a fazer algo, precisamos acreditar, confiar no que Ele disse. Precisamos, por mais que a situação esteja contrária, por mais que o vento esteja contrário, o mar agitado, as situações da vida estejam realmente vivenciando uma tempestade, precisamos confiar e nos agarrar na palavra que o Senhor liberou sobre nossas vidas. Jesus disse: "Vem." Precisamos confiar e ir. Jesus ordenou que os discípulos fossem para o barco. Precisamos confiar que, por mais que no meio do caminho viemos enfrentar uma tempestade, Jesus vai vir. Não importa se a gente não consegue enxergá-lo no meio da tempestade. Não importa se às vezes a gente não conseguimos enxergá-los ao ponto de confundir com um fantasma. Mas ele vai chegar, porque estamos vivendo sobre a ordem dele. Então precisamos confiar. Por mais que as situações, as dificuldades não nos ajudem a enxergar, o Senhor está no controle. E assim como Pedro viveu o sobrenatural, porque ele andou não só sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra do Senhor. Pedro andou mediante a ordem do Senhor. E mediante isso, ele viveu o sobrenatural. Essa é a melhor forma de podermos enfrentar uma tempestade, é confiando na palavra do nosso Senhor.